A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versos também de número 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Glórias a Deus. É grande ganho a piedade com contentamento. Em outras traduções, a palavra de Deus vai falar: é fonte de grande lucro a piedade com contentamento. Olha o significado da palavra piedade. 1. Práticas das leis religiosas, igual a devoção. 2. Vontade de diminuir ou se solidarizar com o sofrimento alheio, igual, sinônimo, compaixão, dó, lástima e misericórdia. Mas a origem da palavra, a etimologia da palavra piedade, descrita no livro de Timóteo, é a palavra pietas, cumprimento dos deveres para com os pais, a pátria e os deuses. Então nós vamos tirar agora, igreja, a palavra Deus e colocar o único e verdadeiro Deus. Vamos tirar a vaidade dos gentios e adorar a Deus. Então essa piedade que Paulo está exortando a Timóteo, ela primeiro é um cumprimento do dever para com os pais, e aprendemos: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa, e essa é a lei do Senhor. Um cumprimento de deveres para com a pátria. A nossa pátria não é Brasil. Eu vi muitas igrejas se corromperem falando que a pátria era o Brasil e negando a Nova Jerusalém. A nossa pátria é a Nova Jerusalém no céu. O nosso Messias se chama Jesus Cristo, está sentado à destra de Deus. Então o interesse que nós devemos cumprir, o reino que é a pátria a qual devemos batalhar em prol, é a Nova Jerusalém. Somos embaixadores dessa terra de viventes e devemos um dever e um cumprimento para com Deus. Jesus Cristo, ele não falou: ide por toda a terra, pregar o evangelho, fazer discípulo? A piedade com contentamento é cumprir a lei e o mandamento do Senhor. Essa é a verdadeira piedade, a qual Paulo exorta Timóteo. E Paulo vai falar na epístola de Timóteo que ele sabe as escrituras desde a terra meninice. Muito antes de Paulo ser convertido, Timóteo já era. Mas eis que Timóteo foi exortado por alguém que veio a conhecer a Cristo muito tempo depois. Glórias a Deus. Hoje vamos falar sobre a piedade, o exercício e o cumprimento do dever de todos os servos. Mas a piedade de qualquer forma? Não. A piedade com contentamento. Glórias a Deus. Outras traduções, ao invés de usar ganho, use fonte de lucro. E muitos pensam assim: agora que virei crente, que estou trabalhando na obra, as coisas vão mudar. Deus vai abençoar. Glórias a Deus. Muitos de nós pensam assim. E dessa forma, o comprometimento com a obra se baseia na expectativa da bênção financeira. E se essa demora a chegar, se a bênção financeira demora a chegar, misericórdia, ficam frustrados, desanimam e têm a fé esfriada, não conhecendo o amor que não busca os seus próprios interesses, como está em 1 Coríntios 13:5. Então devemos entender que a piedade é amar a Deus, é cumprir um dever com o nosso Pai, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Supremo Pai. Então temos que cumprir o dever como filho e cumprir o nosso dever como servo, como adorador. Glórias a Deus. Também tem aqueles que esperam pacientemente no Senhor. Porém, conforme as demais coisas vão se achegando, esse já é o outro lado. Se por um lado o contentamento de um é esperando as bênçãos financeiras, já nessa terra de viventes, tem aqueles que sabem esperar, mas conforme as bênçãos vai se achegando, ainda que ele não pediu, ele começa a olhar para essas demais coisas, permite que o coração se apegue a elas, a ponto de se esquecerem de buscar o reino de Deus e a sua justiça, permitindo que espinhos sufoquem a palavra, como nosso Senhor Jesus Cristo exortou em Mateus 13:22. Glórias a Deus. Igreja, a palavra é clara. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12. A palavra de Deus é clara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Glórias a Deus. Todas as coisas dessa terra de viventes são lícitas. Aqui não estamos falando de pecado, mas como o pregador falou em Eclesiastes, tem muitas vaidades aqui. E o maior desfrute que temos dessa terra de viventes é de comer bem, dormir bem e gozar daquilo que Deus nos deu. Mas sabemos que o temor do Senhor tem que estar em nosso coração. Igreja, todas as coisas me são lícitas. O trabalho é lícito, o estudo me é lícito, me esforçar para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, me é lícito. A ser um filho melhor, um irmão melhor, um sobrinho melhor, isto me é lícito. Mas eu não posso deixar isso se apegar ao meu coração e eu colocar no local de Deus e começar a falhar com a piedade, com o cumprimento de dever para com Deus, para com a pátria, para com o nosso Pai Celeste. Isso não pode acontecer. O nosso primeiro contentamento não é se o meu filho está sendo abençoado e está na casa de oração. Isso pode ser contentamento e glória a Deus. O meu primeiro contentamento não é se a minha conta bancária está cheia. Deus pode abençoar e glória a Deus quando Ele abençoar. O meu primeiro contentamento não pode ser a saúde que está no vigor. Se Deus quiser dar saúde, amém. Mas todo o tempo vai demorar, mas todo mundo aqui vai morrer. Jesus Cristo vai voltar e esse corpo que agora você está vendo, que eu estou vendo, esse corpo vai perecer e vamos receber um corpo glorificado da parte de Deus. O nosso primeiro contentamento é que Deus me amou, é que Deus nos amou e nos escolheu, nos dimensionou e nos delegou a obra dele. Glórias a Deus. Aí é grande ganho, as demais coisas elas vão vir atrás, elas vão correr e vão chegar, mas no nosso tempo não é no tempo de Deus. Glórias a Deus. Isso é um posicionamento de servo, igreja. Isso é um posicionamento de servo. A palavra de Deus diz, Filipenses 4, 11 e 13. Olha a postura de um homem contente. Não digo isso como por necessidade. Eu só necessito de Deus e daquilo que Deus quiser me dar. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa é a postura de um cristão. A aprender a se contentar com aquilo que tem. Sei estar abatido, se tem abatimento, se contenta com o abatimento. E sei também ter abundância. Vai ter tempo de abatimento, mas vai ter tempo de abundância. Se uma coisa não pode me derrubar e me fazer esmorecer, a outra não pode deixar o meu coração orgulhoso e me fazer esquecer de Deus. Temos que saber estar abatido e saber ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Se está faltando o pão nosso de cada dia para a carne, o pão nosso de cada dia para a alma não pode faltar. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo teve fome antes de ser assistido e servido pelos anjos. Mas o que ele disse para Satanás? Nem só de pão viverá o homem. Se tiver fartura de pão sobre a mesa, se o armário, a despensa, a geladeira estiver cheia, mas a alma estiver vazia de Deus, eu digo sem sombra de dúvida, somos miseráveis. Mas se a despensa estiver vazia, se tiver só um pouquinho de farinha, uma botija de azeite, só um pouquinho de azeite na botija, só um pouquinho de farinha na panela, mas tiver a presença de Deus, o profeta e o Espírito Santo de Deus habitar na nossa casa, nós somos os mais ricos nessa terra de viventes. Glórias a Deus. Eu faço uma pergunta para cada um: o que é preferido? Estar no palácio com Acabe e Jezabel no tempo da seca, ou estar na casa da viúva, onde tinha o profeta? Aonde você gostaria de estar nesse momento? Aonde eu gostaria de estar? Eu tenho certeza, eu queria estar na casa da viúva, porque lá o azeite e a farinha não faltavam. Glórias a Deus, aleluias. Então temos que aprender, estar instruído e buscar a Deus a ter esse contentamento independente das circunstâncias. O contentamento é o segredo. Quando estamos contentes em servir a Deus, em trabalhar na obra e não permitimos circunstâncias nos tirar do foco, a nossa alegria é trabalhar, é grande ganho, grande fonte de lucro isso. Glórias a Deus. Em todas as esferas, Deus fez o homem para habitar no paraíso nessa terra de viventes. E
todo dia, na viração do dia, vinha visitar. Não faltava nada, nem para o corpo e nem para a alma. Mas o principal que Adão perdeu não foi o paraíso, mas foi a visitação de Deus na viração do dia. É isso que não podemos perder. É isso que não podemos perder. É isso que não podemos perder. Se Adão pensasse, não, se eu comer dessa fruta eu vou perder a Deus. Mulher, tu que já comeu, se vira com Deus. Eu quero é Deus. Não, mas a mulher já foi, e a mulher vai ir, porque eu sei como o meu Deus é, Ele me visita. Então vamos nós dois juntos. Misericórdia, igreja, misericórdia. Glórias a Deus. Por isso, tome cuidado com o descontentamento. O descontentamento é o grande mal da nossa geração, igreja. Subverte a ordem estabelecida por Deus e causa grandes males. O descontentamento, a ansiedade, a depressão, é porque não aprendemos a ter sustento, ter com que comer, ter com que se vestir, se dê por satisfeito. Não, sempre queremos mais em todas as esferas e acabamos sendo frustrados, porque em nenhuma vez que queremos mais de Deus. Uma pessoa que realmente quer mais de Deus e procura mais de Deus nunca vai sofrer com depressão, porque Deus vai levá-los para os montes, para lugares altos, para contemplar maravilhas. Então o mal desse mundo, o mal desse tempo é falta de Deus, é o descontentamento. Aleluia. O descontente pensa que tudo que faz para Deus é muito. Uma pessoa descontente, tudo que eu faço para Deus é muito. Eu vou servir para Deus de qualquer forma e isso a qualquer jeito. Esse pouquinho que eu faço já é muito. Mas do outro lado, tudo que Deus faz para ela é pouco. Está sempre querendo mais. O descontente, ele tem essa característica. Mas aquele que é contente sabe que servir a Deus é bom e sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Agora descontente não. Isso que eu fiz já está bom. E começa a se ocupar de outras coisas. Isso que eu estou fazendo para Deus está bom. E vamos fazer mais coisas. Esse não é um piedoso com contentamento. E ainda quer o grande fonte de lucro, que é o grande ganho que vem de Deus. Glórias a Deus. E há causas de descontentamento. Há 4 principais causas de descontentamento que devemos combater, igreja. Glórias a Deus. A primeira de todas é o orgulho. A primeira de todas é o orgulho. O homem orgulhoso se considera superior aos outros e tem em grande estima os seus feitos e méritos. Por isso, geralmente está descontente com o seu estado. Eu merecia mais. Eu merecia mais de Deus. Eu merecia um posto melhor na igreja. O pastor não poderia estar me repreendendo desse jeito, não. Logo eu. O orgulhoso, ele é assim. E está descontente com tudo. Aquela palavra dura na frente do... E logo eu? Ah, não, o Espírito Santo não falou comigo. O pastor está falando, estamos apregoando, mas quando Deus falar no meu coração, eu paro. Eu sou tão orgulhoso que aquele homem que está com o microfone, independente de quem seja, se Deus levantou, não acredita que aquilo lá foi Deus que levantou. Deus tem que falar comigo, no meu coração. Só através dele não. E aí Deus entrega sonhos, Deus entrega visões. Deus é longânimo, é misericordioso, mas nunca basta. Sempre queremos mais. Sempre queremos mais. Sempre queremos mais. Sempre queremos mais. Olha o que a palavra de Deus diz acerca do orgulhoso. Provérbios 21, verso de número 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. O orgulhoso, ele não consegue produzir nada de bom. Ele vai trabalhar e aquilo que ele produzir vai ser pecado. Não tem jeito, por isso devemos examinar se estamos sendo orgulhosos. Por isso existe o culto de lava-pés instituído por nosso Deus. Não é só para a gente pegar o nosso irmão que mais temos convívio, aquele irmãozinho que nós mais gostamos, e ir lá e lavar o pé dele e ficar dando risada, não. É um momento de reflexão. É o momento de olharmos para dentro de nós e ver se há orgulho em todas as esferas. A segunda palavra vai dizer em Provérbios também, capítulo 28, verso de número 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor
prosperará. Em todo tempo Deus tem bênçãos para nós. Se nós escolhermos as leis, os mandamentos, os juízos, a obediência, se nós escolhermos a verdadeira piedade, não é só ter dó e compaixão não, mas a piedade no sentido de amar, um amor fraternal, uma verdadeira caridade segundo a Deus, é fonte de ganho e de lucro. Por isso tira o orgulho, porque o que confia no Senhor prosperará, mas o orgulhoso vai levantar contenda. Quantas contendas já não foram levantadas no nosso meio? E mais para frente a gente vai trabalhar sobre isso. E aqui eu não estou querendo levar os olhos da igreja ao homem, mas as atitudes que podemos encontrar em nós, quando nós vermos falhas em alguém. Antes de julgar, saiba que há um Deus que julga. Devemos olhar essa falha e examinar se em maior, em menor ou em alguma circunstância não há em nós também. Porque na maioria das vezes a falha que vemos nos outros é aquela que também temos em nós e não queremos enxergar. Glórias a Deus. A segunda parte do descontente, o segundo motivo que leva ao descontentamento é a inveja. Olhamos para as bênçãos dos outros e nos esquecemos de nossas próprias bênçãos. O gramado do vizinho sempre é mais verde. Eis que Deus está nos abençoando, nos entregando bênçãos do céu, coisas das quais não merecemos, não somos capazes de ter, mas nós temos inveja, porque se o outro tem mais, se o carro do outro aparenta ser de um ano mais novo, se a casa do outro tem um móvel que a minha casa não tem, isso acaba gerando um ressentimento e um sentimento no meu coração. E se eu não consigo suprir esse sentimento, esse desejo de inveja, eu vou ficar descontente. E o descontentamento vai adentrar dentro do coração. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Olha o que diz em Provérbios 14, verso de número 30. Glórias a Deus. O sentimento sadio é vida para o corpo. Qual é o sentimento sadio? É o contentamento. Glórias a Deus. Mas a inveja é podridão para os ossos. Glórias a Deus. Por isso que Paulo vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque há um sentimento sadio no meu coração. Se há algum resquício de inveja, e se eu quero algo porque o outro tem, cuidado, isso está apodrecendo os nossos ossos. Glórias a Deus, a nossa medula, a cura para o nosso corpo e para a nossa alma. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 3, verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então tiremos do nosso meio orgulho, inveja e outra coisa também, a cobiça. Porque o homem carnal nunca está satisfeito. Às vezes ele não quer o que o outro quer, mas ele não está satisfeito com aquilo que ele tem. Como a filha da sanguessuga é sempre dá, dá e dá. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 10. A palavra de Deus vai nos dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Provérbios 21, 26 também vai dizer: o cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Estamos dando um tempo de qualidade a Deus? Ou estamos retendo a verdadeira piedade com contentamento para nos ocuparmos das demais coisas dessa terra de viventes? Igreja, a piedade, o servo, ele tem que ser alegre no servir. O servir a Deus é sempre um motivo de alegria e nunca um motivo de peso. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esse sentimento esteja no nosso coração. E se não conseguirmos desenvolver a piedade, o nosso trabalho, o nosso cargo na obra de Deus, aquilo que Deus nos comissionou, que nós possamos buscar forças em Deus, que Deus possa nos sustentar e nos firmar, para que nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Mas para aqueles que ainda não exercem a piedade com contentamento, eu deixo o exemplo de Jonas.
Glórias a Deus. Os irmãos lembram de Jonas? Na barriga do grande peixe, Jonas clamou. Os que observam, ó, Jonas capítulo 2, versos de número 8 e 9, irmão. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Glória a Deus. Deus permitiu que cesse a barriga do grande peixe. E lá no fundo do mar, com algas na cabeça, com o ácido do estômago do peixe corroendo a pele, foi lá que ele clamou pela misericórdia, pela salvação. Falou do agradecimento que deve ser votado a Deus e devotado a Deus. Falou que pagará os votos que fez a Deus, momentos de aflição. Mas e na hora de cumprir o seu dever? Não foi o mesmo fervor. Jonas não teve o mesmo fervor na hora de cumprir. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Jonas capítulo 3 agora, do verso 3 ao 5. Lá na barriga do peixe era Deus da salvação, era exaltando as misericórdias de Deus, era fazendo votos que ia cumprir os votos que já tinham feito. Glórias a Deus. Mas quando o peixe foi na praia e vomitou Jonas, olha o que Jonas fez. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Guardem isso. Quantos dias de caminho para percorrer Nínive? 3 dias de caminho. E começou Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Quantos dias Jonas andou? E quantos dias era para percorrer a cidade toda? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar. Glórias a Deus. E pregava, dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Glórias a Deus. Então Jonas, olha só o que o versículo vai falar. Ele foi cumprir o voto dele, mas era voto de 3 dias. Ele só cumpriu um. A palavra diz que ele só começou o caminho de 1 dia. O povo já começou a se arrepender, a engrenagem começou a rodar. Jonas já se deu por satisfeito, já esmoreceu. E sabe o que Jonas foi fazer? Misericórdia. Da barriga do peixe, Jonas bendiz a Deus. Era caminho de 3 dias, mas Jonas só trabalhou 1. Como é fácil os homens fazerem votos, e eu me incluo nisso. E quando as coisas começam a acontecer, Deus dá graça na obra, o Espírito Santo entra. O que os homens querem fazer? Olha o que a palavra de Deus diz em Jonas capítulo 4, versos de número 3 ao 5. Jonas, em vez de andar os 3 dias, ele andou 1. Nem a metade do que era para ele fazer, ele fez. Não fez nem a metade do que era para ele fazer. Nem a metade. Porém, são murmuradores. Não faz e reclama de quem faz. O Espírito Santo de Deus trabalhou no coração daquele povo de Nínive, quando o profeta começou a pregoar. Mas quem mandou o profeta parar? Ninguém. E por que o profeta parou? E olha o que ele foi fazer. Peço-te, pois, ó Deus, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? O Senhor Deus só disse isso. Com certeza o Espírito Santo trouxe a lembrança no coração de Jonas, o que ele clamou lá na barriga do grande peixe. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, para ver o que aconteceria à cidade. Glórias a Deus. Então, igreja, não venhamos pensar que nós somos melhores do que Jonas, não. Mas o que devemos fazer é examinar quantos de Jonas há em nós. Dentro da barriga do grande peixe, Jonas clamou. Falou, porque os que observam as vaidades deixam a sua misericórdia, as misericórdias de Deus. Então Jonas não estava observando a vaidade, ele estava clamando pela misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Qual era a voz de agradecimento pedindo a Deus que morresse? Ele já estava na barriga do peixe, por que agora ele quer morrer? Já estava no caminho da morte, a morte estava pertinho, batendo na porta.
E o que ele falou? Quero cumprir os votos que eu votei, o que eu votei eu quero pagar. Do Senhor vem a salvação. Mas e aí, quando a salvação veio? Igreja, eu vou fazer um convite para nós. Qual era o nosso fervor e a nossa piedade quando estávamos na barriga do peixe há pouco mais de 2 ou 3 anos, quando o Covid batia no mundo inteiro? Os irmãos lembram como é que era a nossa vida lá no monte? Como é que os montes se enchiam na terça, no sábado e no domingo de manhã? Era sol de 40 graus da nossa cabeça. Aqueles que não aguentavam corriam para a sombra da árvore, mas não perdia um culto. Um culto. Não perdia um culto. E hoje, eu sou um dos primeiros. Teve um dia que eu me alegrei, quando estava chovendo, falando: não, hoje eu não vou, estou cansado. E quando Deus me despertou, eu fiquei revoltado comigo. Então, se tem a voz de revolta, a primeira é comigo. Mas e aí, os irmãos estão revoltados com as atitudes dos irmãos? Como que está a nossa vida? Depois que a baleia vomitou, depois que Deus nos deu o livramento para passar pelo Covid. Porque no Covid o coral não cabia de gente. Tivemos que colocar mais banco no antigo monte, porque não cabia de gente. Era barriga de peixe. Era barriga de peixe. E depois que o peixe vomitou, é cabana, é sombra, é murmúrio. Não é nem metade daquilo que nós votamos e da nossa obrigação nós estamos fazendo. Nós como igreja, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Mas por que Deus vem fazendo isso? Porque ainda Deus está falando, ainda Deus está exortando. Deus está levantando ministérios nessa igreja. Temos um ministério infantil, temos um ministério do louvor, tem o ministério da palavra, tem o ministério de oração, tem o ministério do evangelismo. Tudo isso Deus levantou. Em algum lugar cabe você, em algum lugar cabe eu. Deus não me fez para ser infrutífero, não me fez para ficar assentado à sombra da cabana, olhando para ver o que vai acontecer. Se eu ficar sentado na cabana, olhando o que vai acontecer, eu vou murmurar e vou pedir a morte. É orgulho, é inveja, é cobiça, é incredulidade. Cuidado, a palavra é cuidado. Deus, ele tem bênçãos, mas ele permite a maldição. O bem e o mal vem de Deus. Deus fez o céu. Quem você acha que fez o inferno? Foi o diabo? Foi feito para Satanás e seus anjos. E para mim e para você, Deus entregou o seu Filho, para que todos, sem exceção, todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus tem para mim e para você, igreja. Mas o que nós vamos fazer? Vamos esperar outra baleia? Está no ventre de outra baleia e dessa vez pode não haver mais nada? Porque se os irmãos leram Jonas, é um livro curto. Você vai ver que no final termina com a repreensão. O que nós queremos de Deus? O que nós queremos de Deus? É o momento de trabalharmos. O que nós pagamos, se queremos ser servo, se queremos servir e amar a Deus, é o momento de pagarmos aquilo que nós votamos. É o momento de nós clamarmos pela misericórdia e pela salvação de Deus. É o momento da piedade com contentamento. Se os irmãos, se Deus se levantou para pregoar a palavra, não seja preguiçoso não. Não vá ficar sentado na cabana à sombra não. Vamos meditar e estudar para pregoar a palavra. Se Deus está te chamando para entoar hinos e louvores e cânticos, saiba que você foi feito para ministrar através de hinos, cânticos. Não é para se aparecer atrás do microfone e para ter uma voz exaltada atrás do microfone, mas para fazer com que a sua voz exalte ao único digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Então também tem um compromisso de estudar a palavra de Deus. Não é ficar sentado não, ouvir 2, 3 vezes. É conhecer a letra e saber o que Deus quer falar através daquela letra com o seu povo, com a sua igreja. Sai da cabana, sai da sombra. Se você foi chamado para orar, para interceder, para batalhar, para que não haja o que houve aqui hoje, mas para entrar na guerra, então chegue mais cedo. Chegue mais cedo. Não fica fofocando, falando da sua vida ou querendo saber da vida do irmão. Dobre seu joelho e vai querer saber de Deus. Vai clamar e suplicar para Deus, para que Deus venha entrar, venha interceder e como bom pastor conduzir a noiva dele, o rebanho, as ovelhas dele, a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Se Deus está te chamando para sair para fora do templo, para evangelizar, confia, Ele vai dar graça. Estuda, medite, ora,
Busque a Deus, que na hora certa, quando for aquele momento, Ele vai abrir tua boca e vai te usar de maneira tão tremenda, que vai realizar maravilhas através da sua vida, e o nome dele vai ser glorificado através de um povo pecador, porque é isso que éramos sem Deus, miserável, nécio. Mas Deus vai tomar na mão, vai limpar, vai curar, vai glorificar, porque poder carregar a palavra de Deus já é motivo de glória. Fica sentado na cabana não, fica buscando sombra não, fica reclamando, murmurando e pedindo a morte de Deus não, para Deus não. Vamos trabalhar, igreja. Chegou o momento de uma igreja que saiu para fora. Deus está levantando tantos ministérios, que chegou o momento da gente abraçar. Estamos na barriga do peixe, e o Covid saiu, mas a morte ela nos ronda. Ninguém sabe aqui qual é o número da senha, quando Deus vai vir. O que vamos ouvir da voz de Deus? É para a direita ou para a esquerda que vamos ser mandados? Vamos ficar sentados na sombra e ouvindo a repreensão, ou vamos ouvir Mateus capítulo 25, verso de número 21? É o que Deus quer dizer para cada um de nós aqui nessa noite, igreja. Olha o que Deus anela e anseia dizer para cada um. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Aleluia. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. É isso que Deus quer falar com cada um. E essa palavra de exortação, essa lembrança acerca das nossas obras, é porque no final é para nós entrarmos no gozo do nosso Senhor. Mas só vai entrar no gozo do Senhor o servo bom, fiel, piedoso e diligente. O preguiçoso não vai entrar. O preguiçoso, negligencioso, esse não vai entrar no gozo do seu Senhor. Aquele que gosta de sombra, de água fresca, de ficar debaixo da cabana e não percorre o caminho que Deus designou para ele percorrer, seja um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, seja 50, seja 100 anos, o tempo que Deus fazer, que Deus nos entregar. Se nós aqui nessa terra de viventes buscarmos não estar contentes em estar longe de Deus, mas o nosso contentamento é em servir a Deus, a nossa primeira alegria é ver o reino de Deus sendo frutificado, prosperando, o nome de Deus sendo engrandecido nessa terra de viventes, todas as demais coisas correrão atrás e nos alcançarão. Mas se o seu trabalho é mais importante, se o seu pai, sua mãe, sua família é mais importante, se a sua vida, se a sua saúde é mais importante, eu tenho uma notícia para dizer: tudo aquilo que você conquistar nessa terra de viventes, ou ladrão vai roubar, ou traça vai corroer, ou ferrugem vai comer, mas você não vai levar para onde você vai. Seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, você não sabe para onde vai ir. A sua saúde, o seu corpo, esse corpo aí, se apalpa aí, esse corpo, essa mão, esse braço que você está vendo, vai ser comida para vermes. Mas a nossa alma, ela pertence a Deus. E o que você está fazendo da sua alma? Você brinca? Você ri? Você negligencia? Ou você é um servo bom, fiel e zeloso, que busca a vontade do Pai acima de tudo? Porque aí você e a sua casa será salvo. Aí tudo que você e eu colocar a mão vai prosperar. Aí vamos desfrutar o bem dessa terra já nessa vida. Amém, igreja? Me perdoe por essa palavra e por essa exortação, mas Deus ama a prosperidade do seu servo. Ele ama. Cabe a nós nos colocarmos na condição de servo, dentro ou fora da barriga do grande peixe. Amém?